Gênesis, capítulo de número 22, do versículo de número 1 até o versículo de número 18. Aqui narra a história de Abraão conduzindo seu filho para ser sacrificado num monte chamado Monte Moriá. E o texto começa dizendo: depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Observe que o texto começa dizendo: depois dessas coisas. Tudo na Bíblia, ela tem uma razão de estar registrado na Bíblia. Quando nós observamos a vida de Abraão, ela começa, o relacionamento de Abraão, ela começa a se registrar no capítulo 12, vai até o capítulo de número 25, onde ali expressa a morte de Abraão. Mas aqui, nesse capítulo, está dizendo, depois destas coisas. E depois destas coisas são essas? É o que ficou para trás. Aquilo que ficou para trás. Ou seja, a chamada de Abraão, o nascimento de Isaac, o nascimento daquele outro de Ismael, a vitória de Abraão, a libertação de Ló, a separação de Ló. Então, o Senhor agora fala assim dizendo: e depois destas coisas, provou Deus a Abraão. Essa palavra provou, no hebraico, é um termo que está no hebraico, chama-se nizar, que tem por tradução, ensinou. É uma das palavras, a prova para que Abraão fosse ensinado. Meus amados, a vida é uma jornada cheia de aprendizagens. Todos os dias, quem quer crescer, quem quer ser vencedor, tem que aprender. Quem não aprende fica para trás. Atrofia e morre. Por que é que muitas pessoas não decolam? Por que é que irmãos passam anos e anos, permanecem naquele mesmo lugar, naquele mesmo estado? Porque param de aprender. Os mortos não aprendem porque estão mortos. É feliz aquele que se deixa ensinar. E aqui nós voltamos aqui. E depois destas coisas provou Deus a Abraão. E depois dessas coisas, Nizar, ou seja, ensinou Deus a Abraão. E nós vamos já ver o que Deus queria ensinar a Abraão. Feliz aquele que tem um professor, um mestre competente para ser por ele ensinado e aprendido. E Abraão foi infelizado neste aspecto. Teve o Deus competente como seu ensinador. Tudo que Abraão aprendeu foi do próprio Deus. Desde a saída dele lá da Mesopotâmia até chegar à terra prometida,
Deus era o mestre, era o professor de Abraão. Ah, que dera. Isso aconteceu sempre com o nosso mestre, nosso professor, fosse sempre o eterno, todo-poderoso Deus. E a gente se deixasse realmente ser ministrado por Deus. Abraão foi, sem dúvida, infamizado neste aspecto. Teve Deus competente como seu ensinador. Repetindo, o texto desta noite expressa: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Amados, o que ficou para trás, ficou para trás. O que está para frente ainda está para acontecer. Mas nós temos que aprender no presente. O presente ele está à nossa disposição para que nós aprendamos aquilo que é necessário para a nossa decolagem para o futuro. Tem muita gente que fica parada, pensando no passado. Eu fiz isso. Eu deixei de fazer aquilo. Quanta tolice eu fiz lá, há tantos anos atrás. Se eu pudesse retornar naqueles momentos, eu faria tudo diferente. Isso pede que a pessoa ela se desenvolva, porque o presente ele é mais importante nesse momento da vida de qualquer pessoa. É no presente que você vai estar executando aquilo que vai usufruir. O estudante, quando está numa universidade estudando, ele está no presente se preparando para o futuro. Eu até quando entrei aqui, eu falei com a Clélia e parabenizei a Clélia, lá da porta da igreja, pelo esforço que ela faz no presente para dar na frente ela usufruir as benesses de todo esse esforço que ela faz aqui no presente. E certamente ela vai conquistar. Por quê? Porque está trabalhando no presente. Isso é um exemplo para a nossa vida, através da vida de Abraão. Abraão sempre olhava para as coisas do presente. E é por isso que Deus, o seu mestre, ele diz assim nessa expressão: depois destas coisas, o toqueiro, depois do que ficou para trás. E ficou para trás, ficou para trás. Provou Deus a Abraão, ou seja, Isaac, ensinou Deus a Abraão. E veja a resposta de Abraão: eis-me aqui. Quantas vezes Deus tem chamado você, tem tocado em você, tem despertado em você, e você simplesmente não dá ouvido, quando devia aprender através dessa palavra: eis-me aqui. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos encontrar diversas passagens em que homens que foram vencedores, quando Deus chamou para ensinar alguma coisa, eles disseram: eis-me aqui. Porque que o profeta Isaías, a partir do capítulo 6 do profeta Isaías, nunca mais ele foi aquele mesmo profeta. Porque ele, ao ouvir a voz do Espírito Santo, ele disse: eis-me aqui. É no presente do indicativo. E a partir do presente do indicativo vai o gerúndio, vai se desenvolvendo. E ele vai crescendo.
Nunca mais Isaías foi a mesma pessoa do momento em que ele disse ele daqui. E o Senhor nesta noite certamente está falando por aqui para você. Está dizendo, fulano, e esperando que você diga para ele, eis daqui. Amados, as novas lições que Abraão tinha que aprender só teve início quando ele disse, eis daqui. Quando nós olhamos essa passagem aqui, muitas vezes nós nos concentramos tão somente na vida do filho de Abraão, que era levado para o matador. Nos concentramos somente nisso. Mas não era somente isso que Deus queria mostrar através daquilo que está registrado na sua palavra. Deus queria dar uma conotação diferente, ensinar a Abraão o que é o significado da salvação. E a salvação é vitória. Essa semana eu estava na sala de homens da igreja, e um irmão foi professor da universidade. Ele há pouco tempo convertido, mas está vibrando de descobrir coisas que na faculdade esqueceram. O urbanismo diz, olha, não existe Deus, não existe nada. Quando ele começou a ser confrontado com a palavra, ele começou a ficar tão cheio de otimismo que ele quer aprender tudo de uma vez só. E ele abriu a boca e disse, pastor Bosco, na faculdade eu aprendi que tudo é meritório. Que a gente cresce por causa do mérito. A gente é promovido por causa do mérito. E eu creio também que a salvação é meritória. Eu digo, você está completamente errado. Pela graça sois salvos por Deus da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras méritos, para que ninguém se glorie. A salvação é algo que é gratuito. Você não paga nada para ser salvo. Amados, nessa aula que Deus deu, ministrou a Abraão, ele quis ensinar, ou seja, avisar a Abraão e também a nós, 3 aspectos da salvação. O primeiro aspecto, a salvação tem um custo alto, muito caro. Salvação não é de graça. É de graça para nós, mas custou um preço muito elevado para aquele que nos salvou. E Deus usa então aquela situação de Abraão e diz a Abraão, presta atenção o que Deus vai dizer a Abraão. Abraão, quando ele disse, eis-me aqui, ou seja, eu estou pronto para ser ensinado. Então Deus disse, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali ao local sobre um dos montes que te mostrará. Isso não é brincadeira não. Abraão teve Isaque já na velhice. E agora Deus está dizendo a Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem tu amas. Deus sabia o quanto era o amor de Abraão por Isaque, e ele fala a Abraão, a quem tu amas. Leva até o Monte Moriá e ali me oferece em holocausto. Ou seja, ali tu vai matar, me oferecer em holocausto. Eu quero te dizer uma coisa, meus amados irmãos. Deus nunca pediu sacrifícios humanos, a não ser nessa passagem.
Quando você olha os sacrifícios humanos dentro da palavra de Deus, você vai observar que na palavra de Deus está mostrando que sacrifícios humanos é coisa nojenta, é coisa abominável ao Senhor. É uma coisa condenável ao Senhor. Mas aqui, Deus, Ele diz a Abraão: toma o teu filho, a quem tu amas, e vai ao Monte Moriá, e me oferece-me a ele em alguma palavra. Ou seja, mata o teu filho e me oferece o teu filho. Amados, Deus estava ensinando a Abraão o custo da salvação. Você pode imaginar quando Abraão pegou o seu filho, pegou o jumento, chamou os servos, e 3 dias com cutelo também. Eu vou ajudar a dizer assim, o fósforo para acender lá, o fogo. E caminhava com Isaac 3 dias. O que não se passava no coração de Abraão? Porque o Senhor disse: tu amas, e ele na realidade amava a Isaac. Você pode imaginar? Você pode imaginar, pai ou mãe, se você soubesse que estava levando o seu filho para um holocausto, para ser executado, como é que você estaria no seu emocional? Foram 3 dias de caminhar. Isso exigia sacrifício. Nosso Deus ensina a Abraão através de uma prova. Abraão teria que doar a pérola da sua velhice, o seu único filho, a Deus. Eu disse que não dá para imaginar como estava o emocional de Abraão. Se fosse eu, meu Deus, eu diria certamente: Senhor, não faça a coisa dessa com o meu filho. Senhor, vê se tu consegue arranjar uma outra situação, eu estou bem ainda. Não faça isso. Mas Abraão ia firme em direção ao local onde o Senhor mandou que ele fosse oferecer o seu filho em sacrifício. Por favor, quero que aqui não seja pessoas. Quantos tem filho aqui da noite à noite? Bem alto. Você daria seu filho para ser executado? Se você dá, você disse que dá, faça assim. Se não, faça assim. Era Deus, mestre ensinando, meu irmão Paulinho. Nosso Deus, Ele é um pedagogo que analisa essas coisas loucas que nós não entendemos, para nos ensinar as coisas óbvias, as coisas simples. A didática de Deus é espetacular. Está sempre à nossa disposição essa didática. E Ele traz essas revelações de nós, porque Ele quer revelar aquilo que ainda não foi revelado. Tem coisas que Deus ainda não revelou. No livro de Deuteronômio você encontra uma passagem que diz assim: as coisas registradas pertencem ao homem, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Então, dentro desses ensinamentos, existe essa didática de Deus e mostrar aquilo que está ainda escondido, para que você vá crescendo, você vá se firmando cada vez mais. Uma das coisas que nós vamos ver dentro desse ensinamento da palavra de Deus, quando Isaac, a pastora Célia, ia com Abraão, entendeu?
Um menino que já tinha em torno de uns 17, 18 anos, deve ter sido um menino bem forte, vai entender? Abraão já velho, bem velho, mas ia lá e o menino para e disse: papai, tem uma coisa aqui esquisita. Aqui tem a lenha para o local, aqui tem o fósforo para acender a fogueira, aqui tem o teto, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu para ele: Deus proverá. Tem um pastor adventista que me diz que naquele momento Abraão caminhou um pouco com Isaac e disse: meu filho, que vai ser oferecido em sacrifício a você. O que Deus quis ensinar a Abraão? Deus, é que não há salvação sem cordeiro. Não, olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, não há salvação sem cordeiro. Jesus Cristo Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe que desde o princípio, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo de número 21, quando os nossos primeiros pais pecaram lá no jardim, que Deus os chama à responsabilidade. Depois de Deus dizer a cada um o que ia acontecer com cada um, com o homem, com a mulher e com a serpente, que Deus vê ali, diante dele, que ambos estavam nus, o que Deus fez? Deus preparou uma vestimenta de pele, e esta pele, sem dúvida nenhuma, era a pele de um cordeiro, para revestir, para cobrir a nudez tanto do homem e da mulher, por causa do pecado. Isso já era uma prédica, meus irmãos. Era Deus ainda, lá no princípio, dizendo: um dia haverá de haver um cordeiro que vai também cobrir os pecados de todos os homens. Então, meus amados irmãos, veja a resposta de Abraão. Abraão disse: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E os dois seguiram junto, chegaram ali no Monte Moriá, e edificou Abraão ali um altar. E sobre ele pôs uma ordem de lenha, amarrou Isaac. Esse pastor adventista, e eu concordo com ele, que quando Abraão falou para ele, para o menino: você é o sacrifício, ele se entregou. Porque você pode imaginar, eu disse, Abraão já era um homem velho, Isaac um rapaz moço, forte. O que poderia ter feito aquele menino com aquele rapaz? Ou corrido, ou então ter vencido a batalha ali numa briga com o próprio pai, para não morrer em legítima defesa. Mas diz aquele pastor adventista que Isaac disse também: eis aqui, pai, e se colocou Lázaro para ser oferecido no holocausto. Foi quando, amados irmãos, Abraão deitou o menino sobre o altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou do cutelo na faca para imolar. Presta atenção agora, pastor Deus, que diz a palavra do Senhor.
o anjo do Senhor. Porém, ele bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, respondeu ele, mais uma vez, diz-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, ou seja, um cordeiro preso pelos chifres. Entre os foi Abraão, tomou o carneiro, o cordeiro, e ofereceu no holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Dá-lhe dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor, Deus proverá. Pastor Ilson, eu não tenho a menor dúvida, como também pastor Paulo de Deus, pastor Helene e pastora Sandra, pastora Roberto, pastora Marta, pastor João, missionária Tereza, igreja do Senhor. Eu não tenho a menor dúvida que este anjo que gritou: não faça isso! E no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, que era Jesus Cristo. Não faça isso! Jesus dizendo: não faça isso, porque nos conselhos eternos já estava decidido que Deus expressaria o amor dele através da entrega do seu próprio Filho para morrer por todos nós pecadores. É por isso que Jesus Cristo, dizendo a Nicodemos, ele disse: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, está no pretérito. Amou quando? Na eternidade. Deus amou, Deus já nos amava. Deus sabia que todos nós que estávamos aqui necessitávamos de um Salvador. E esse Salvador era Jesus Cristo. Quem era que deveria estar sendo morto por cada um de nós? Mas Jesus Cristo disse: não faça isso, porque eu sou o Cordeiro. Eu sou o Cordeiro. Foi esse anjo que disse: Abraão, não faça isso com o rapaz. Para, Abraão! Porque já existe um cordeiro preparado. E o cordeiro era o símbolo daquele cordeiro que haveria de vir anos e anos depois daquela revelação. Meus amados, nós estamos vendo que não há salvação sem cordeiro. E que Deus, Ele é o provedor. E aqui eu abro parênteses para dizer a todos vocês uma palavra de esperança. Se você está passando por qualquer problema na sua vida, seja um problema relacional, seja um problema conjugal, seja a sua família se acabando, seja a sua empresa falindo, seja você endividado, saiba de uma coisa: este Deus é um Deus provedor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Porque Ele ama todos nós. O amor de Deus, meus amados irmãos, não tem pena nenhuma, não tem escala nenhuma, não tem peso nenhum que possa medir o amor de Deus. Observe que quando Jesus Cristo disse a Abraão, a Nicodemos, Deus amou o mundo tal. Faça assim, com sua mão. Tal. Sabe por que ele disse assim? Tal. Porque não existe medida. É o infinito, é uma coisa que você não pode imaginar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Deus, olha para o seu irmão e do irmão. Isso é Deus é o provedor da tua vida. Baixa a tua cabeça nesse instante aí. Então vou fazer aquilo que o Espírito Santo está me fazer. Coloque nesse instante o seu problema. Seja qual for o problema que você está passando. Coloque nesse instante diante do Senhor e diga ao Senhor: Senhor, Tu és o meu provedor. Assim como Tu, ó Pai, trouxeste aquele cordeiro para que Abraão te oferecesse em sacrifício no lugar do seu filho. Ó Pai querido, eu confio em Ti, que este problema da minha vida já está resolvido pelo poder da provisão que vem do provedor, que é o Senhor. Porque na montanha de Deus, Deus proverá. Amém? Amém. Fazer uma pergunta aqui para vocês que não responder. Em que você está pondo a sua esperança até esse momento que você fez essa oração diante do Senhor? Na sua vida, no seu casamento, a sua esperança nos seus relacionamentos, na sua família, no desejo, inclusive, de ser mãe e ser pai. Que a estabilidade está impedindo que isso aconteça nas suas finanças, nos seus sonhos, nos seus projetos. Em quem é que você está colocando a sua esperança? Mas nesta noite o Senhor trouxe solução aqui dentro dessa casa. Acho que vocês não entenderam. Deus trouxe soluções nesta casa, nesta noite. Acho que vocês também não entenderam. Deus trouxe soluções nesta casa, nesta noite, para os seus problemas. Amados, eu vou ainda dizer para vocês uma coisa que nós encontramos dentro dessa passagem aqui. A salvação, ela nos traz do seu bolso benefícios. No versículo de número 15 em diante, diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. Isso era Jesus Cristo. Veio do céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. A salvação, pastor Paulo de Deus e pastor de igreja, ela traz o benefício das bênçãos do Senhor. Eu li a história de Stanley Stan, o homem que escreveu um livro chamado Deus é o Dono do Meu Negócio. Stanley Stan era um boiadeiro que morava numa fazenda no início da sua vida, ainda rapaz, tangendo boi. E um dia ele, recolhendo o gado para os estábulos, ele notou que faltou uma das vacas.
Ele deixou as outras vacas lá nos estábulos e saiu então no animal dele à procura dessa vaca que havia se perdido. Estado estranho já estava começando a estudar a respeito daquilo que Deus havia feito há pouco tempo na vida dele, pela instrumentalidade de uma tia dele que falou a respeito da salvação para ele. Ele havia aceitado Jesus Cristo, mas ele não entendia as coisas. Ele achava que aquela dificuldade que ele passava ali, aquele sofrimento, acordar cedo, colocar certa comida para o gado, levar certo gado para a pastagem, trazer o gado de volta, aquilo não trazia a satisfação na vida dele. E ele então saiu em busca daquela vaca que havia se perdido, quando de repente ele levanta a vista e a lua cheia vinha surgindo no horizonte. Ele já estava salvo. E ele foi e disse: Deus, se o Senhor realmente me salvou, me mostra aquilo que o Senhor tem para que eu sepulte durante a minha vida. Eu não quero viver mais aqui nesse local e fazer esse trabalho. Isso está no livro. Deus é o dono do meu negócio que está no livro. A partir dali, pastora Roberto, as bênçãos começaram a fluir na vida de Estado. Esse homem foi se desenvolvendo, certo? Foi crescendo, só para me lembrar o Claudemir aqui. Eu oro, meu irmão, pelo que Deus está fazendo na sua vida. Hoje o pastor Luiz Pastor, isso aqui era a casa do Claudemir, quando você começou. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, quando Ele nos dá a salvação, também Ele nos enche de bênçãos. Deus, Ele quer nos abençoar. Muitas vezes nós negligenciamos as bênçãos do Senhor porque esquecemos de fazer o que Abraão disse aqui. O que Isaías disse aqui. O que essa disse aqui. O que Neemias disse aqui. Então preste atenção no que diz aqui a palavra do Senhor. Que deveras te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos teus inimigos. E tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, na salvação também está incluído as bênçãos de Deus. Deus amado, eu vou concluir dizendo aqui para vocês a aula de Deus a Abraão sobre a salvação, sacrifício, oferta, obediência e entrega, teve o objetivo de ensiná-lo que a salvação tem um preço muito caro. Diga para o seu irmão: meu irmão, a nossa salvação teve um preço muito caro. Que a mesma dor que Abraão sentiu quando conduzia o seu único filho para o local do sacrifício, foi a mesma que ele sentiu quando o seu único filho, Jesus, foi levado para o madeiro. Você pode imaginar
Jesus Cristo levando aquela cruz não era dele. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era sua. Ele levando aquela cruz, sem reclamar, ele foi até o último momento, no momento final. Agora você pode imaginar o coração de Deus olhando toda aquela turba de soldados romanos, aqueles que estavam ali xingando, aqueles que estavam cuspindo, aqueles que colocaram os pregos nas suas mãos, aqueles que levantaram a cruz de pendurado. Você pode observar, pode sentir o que se passava naquele momento no coração de Deus. A mesma coisa foi ensinada a Abraão quando ele conduzia Isaac para o holocausto. Mas naquele momento, Senhor, tinha uma lição especial para todos nós lá no Calvário. Porque se não fosse o Calvário, se não fosse a cruz que Jesus Cristo levou por cada um de nós, nós não estaremos aqui. Não estaremos com nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, como filhos e filhas de Deus. Abraão, os amados irmãos, ele aprendeu aquela lição. E Abraão, ele é considerado pai de quê? Da fé. Que ele se deixou